Pois então, muito bom dia a todos. Estamos aqui com o Carlos Soares para darmos início ao nosso primeiro podcast para o Olhar Diferente de Sports. Iremos intervencionar alguns dos temas da atualidade em relação ao futebol. Iremos hoje então falar com o Carlos Soares, que é diretor técnico regional da Associação de Vila Real, sobre o futebol de formação e os seus potenciais objetivos para o resto da temporada ou iniciar da seguinte temporada. Desde já agradeço ao Carlos a presença aqui connosco para dar início, pontapé de saída ao nosso podcast, e também ao Marco, que fará permanência aqui no nosso painel. Pronto, então, para começarmos então, Carlos, gostava de falar contigo um bocadinho sobre a situação de que todos já sabemos que o futebol de formação, não é? Foi cancelado a nível dos campeonatos nacionais, e gostaríamos de saber como é que isso foi resolvido pela Associação em conjunto pela Federação, em conjunto com as nossas associações. Ok, então Bruno e Marco, antes de mais só dar-vos os parabéns por esta iniciativa de lançar este podcast de discussão sobre aquilo que é a nossa paixão comum, portanto o futebol. Tenho visto colegas, treinadores de vários distritos do país, de várias regiões do país, a criarem este tipo de programas e de eventos para mantermos aquilo que é a discussão sobre o futebol. No Distrito de Vila Real ainda não tinha visto esta iniciativa e, portanto, dar-vos os parabéns por serem pioneiros na mesma. E quando me convidaram para falar, nomeadamente sobre a questão da atualidade, aquilo que foi a decisão da Federação de cancelar os campeonatos da formação e de vocês também tentarem perceber aqui aquilo que poderá ser a decisão da Associação de Futebol de Vila Real. Apesar disso, porque eu apenas vou comentar aquilo que são as questões que são públicas e, ao mesmo tempo, dizer-vos que também não há muito mais, ou quase não há nada para além daquilo que é público. E, portanto, apesar disso, eu tinha que aceitar o vosso convite, porque são treinadores do Distrito de Vila Real. É o primeiro programa que está a aparecer do género nesta fase de quarentena no Distrito de Vila Real, e obviamente que eu tinha que aceitar o vosso convite e dar-vos os parabéns por isso. Relativamente à questão que me colocas, dizer-vos que, sem especificar muito qual foi a falha, mas houve efetivamente uma falha de comunicação entre a Federação Portuguesa de Futebol e as associações de futebol. Portanto, o comunicado que saiu na sexta-feira da semana passada diz que as 22 associações foram auscultadas e depois até refere lá no ponto 8 que as 22 associações concordaram também em dar por concluídas as suas provas de formação. O que de facto houve foi uma falha de comunicação, não foram 22 associações ouvidas, foram apenas 3, e apenas 3, pronto, por questões que não interessa explicar aqui, mas tem a ver com aquilo que é o plenário das associações, e isso gerou aqui algumas confusões também, nomeadamente porque quando as associações foram confrontadas, portanto, com aquele ponto 8 especificamente, dizendo que os campeonatos distritais também iam ser dados concluídos por cada associação, quando nós sabemos que essa decisão das competições de cada associação distrital é da competência da direção de cada associação. E depois deste comunicado da Federação, tivemos logo algumas associações a tomar a mesma decisão que a Federação. Estou-me a recordar de Viseu, de Braga, Aveiro, Porto, mas também tivemos associações como Setúbal, Guarda, Lisboa, Évora, Vila Real, que não deram por concluídas as provas, mas mantiveram-nas suspensas na perspectiva de poder aguardar aqui mais 1 ou 2 semanas para perceber como é que isto ia evoluir, até porque nós esta terça-feira, sabíamos que ia ser importante para perceber o que é que o Presidente da República ia dizer, se iríamos continuar no estado de emergência, que nós percebemos que sim, mas em que condições é que esse estado de emergência iria ser revalidado, era importante. E, portanto, cada uma das associações acabou por tomar aquilo que foi a decisão que achou mais importante e mais correta, digamos assim, na altura. Dar-vos aqui uma nota para o seguinte. Primeiro, relativamente ao comunicado da Federação e à decisão da Federação, dizer-vos que consigo compreender inteiramente aquilo que é a decisão da Federação de dar por concluídas as provas. Atenção que eu não estou a dizer que concordo ou que discordo, nem estou a dizer que veio no timing certo ou que se devia esperar. Digo apenas que consigo compreender, porque os dados que a Federação
tem em cima da mesa e tinha a data dessa decisão, nomeadamente um dado muito importante que tem a ver, por exemplo, com o Ministério da Educação: vai haver terceiro período ou não vai haver terceiro período? Não faz sentido não haver escola e nós estarmos a querer que haja futebol, quer dizer, não pode ser, tem que haver aqui uma concertação entre as várias entidades para perceber quando é que as coisas podem acontecer ou não. Nós tínhamos o pico da pandemia previsto para meio de abril, entretanto, já nessa altura, nessa sexta-feira, já se dizia que ia ser apenas no início de maio, e já depois dessa decisão, ainda esta semana, o Primeiro-Ministro, na quarta-feira, quando falou, disse que já se prevê que o pico se arraste mais para a frente no mês de maio. E, portanto, eu consigo compreender que a Federação, numa lógica de que os clubes puderem já fechar esta época e começar a pensar na próxima, porque há aqui um pormenor que pode ser defensor desta decisão da Federação também, que é importante pensar. Uma coisa é os clubes fecharem já aquilo que é a sua época e começarem já a perspectivar a próxima. Outra coisa é os clubes ainda estarem aqui naquela incerteza se este ano ainda vão ter que competir ou não. E isso, enquanto estão na incerteza, estão a ter despesas. Estão a ter compromissos que têm que manter. Diz. Sim, mas olha uma coisa, mas não achas que a Federação, ao cancelar os campeonatos, não irá influenciar as associações a tomarem também decisões precipitadas? Exatamente. Porque há um grau de diferença que é, os campeonatos nacional de formação começam muito mais cedo na generalidade, do que os campeonatos distritais que começam muito mais tarde, não é? Isso é verdade, Bruno, isso é verdade. Portanto, essa decisão claramente condiciona aquilo que vão ser decisões futuras das associações, e sim, até porque condiciona nesse aspecto que tu estás a referir, mas condiciona também no aspecto de que já está decidido que não há subidas nem descidas. Portanto, se a Federação decidiu que terminaram as competições de formação deles e que não vai haver ninguém a descer do Nacional, e que, portanto, também não vão admitir ninguém a subir do distrital, mesmo uma associação que queira dar continuidade às provas e que, se nós pensarmos naquilo que são os objetivos do futebol de formação, mais do que na lógica de potenciar jogadores, mais do que a questão da campeonite, claro. Facilmente percebemos que, se fosse possível, o ideal, mesmo sem subidas, era dar continuidade às provas. A questão é que, se calhar 70% ou 80% das pessoas não iam perceber isso, porque, não havendo a possibilidade de haver um campeão, iriam também colocar aqui alguns entraves. Agora, dizer-vos o seguinte, relativamente à Federação, portanto, as decisões da formação estão tomadas, portanto, muito mais não há a fazer quanto a isso. Em relação à associação, que acho que, apesar do último comunicado que saiu dizer que as provas estão suspensas por tempo indeterminado, mas como depois saiu aquele comunicado da Federação, que tinha aquele ponto 8, acho que é importante referir que, neste momento, as provas continuam suspensas. A direção, porque isso é uma competência da direção, eu nem estou sequer por dentro desse dossiê, a direção está a monitorizar aquilo que é a situação, aquilo que a DGS vai dizendo, aquilo que o Governo vai dizendo, aquilo que também a Federação vai dizendo, porque, já que falei da falha de comunicação a nível de formação no início, dizer-vos que, se há coisa que depois das reações das associações que despoltaram na sexta-feira teve, é que esta semana a Federação e diretamente o Presidente reuniu já com cada Presidente de cada associação especificamente para falar das competições séniores. E, portanto, também a esse nível a direção está em conversações também com a Federação neste momento para se poder tomar a melhor decisão, sendo que, quando a direção entender que tem alguma segurança para tomar essa decisão, certamente que falo-á e que a comunicará, mas neste momento não há ainda decisão e, portanto, os campeonatos continuam suspensos por tempo indeterminado. Não irá haver alguma hipótese que se chegar a um consenso, digamos, de cada associação fazer o que acha por bem, por exemplo, chegar a um consenso entre os clubes e poderem, até entre os clubes, eles próprios acharem que alguém deveria ser considerado campeão? É assim, mas o problema, Marco, eu compreendo o que tu estás a dizer. O problema é que a Federação não vai admitir subidas. Portanto, a Federação já decidiu que não há subidas nem descidas. Portanto, nós, obviamente, mesmo que não, mesmo que se compita e que haja um campeão, mesmo que não se compita, não haja mais competição, que percebamos que não há condições e que se decida, é o que está em primeiro neste momento, ou é o que está em primeiro no fim da primeira volta, seja o que for, não vai adiantar de nada, porque a Federação não vai admitir subidas. E depois já temos aqui outro problema,
Vamos imaginar que todas as associações tinham as provas ainda suspensas e que não as tinham dado por canceladas. A questão é que aquelas associações que já cancelaram as provas, foram bastantes, eu enumerei aqui 4, já as cancelaram e já definiram se vai haver campeões e subidas e descidas ou se não vai haver. Por exemplo, Braga, Viseu e Aveiro, e nomeadamente todas as associações, são todas associações que têm mais do que uma divisão na formação, portanto já disseram que não vai haver subidas nem descidas. Porto, pelo contrário, cancelou também as suas provas de formação, mas disse que vai haver subidas e descidas, de acordo com a classificação à data de 10 de março, que foi quando foram suspensas as provas, mas que se não houver subidas ao Nacional, portanto, se a malta que estava na divisão mais de cima, na primeira, não subir ao Nacional, aquilo que eles vão fazer é aumentar o número de equipas na próxima época nessa divisão, que é para poderem subidas da segunda para a primeira, da terceira. Ou seja, há subidas entre eles na associação, mas não há subidas. Exatamente, mas não vai haver para o Nacional, porque já agora, deixa-me lançar aqui outro dado, que ainda não é 100% líquido que isso aconteça, mas vocês sabem que estava previsto na próxima época iniciar-se a segunda divisão nacional de juvenis e a segunda divisão nacional de iniciados. Obviamente que isso fica tudo condicionado, não é? Porque essa divisão ia ser feita com a descida das equipas do atual campeonato nacional, de juvenis e de iniciados. Portanto, quem descesse não ia descer para o distrital, ia descer para a segunda divisão e ia ser depois feita também com as 20 equipas das associações distritais que iriam subir ao campeonato nacional também. Ora, neste momento, não havendo descidas, e por conseguinte não havendo subidas também, porque mesmo que algumas associações indicassem subidas, muitas delas já cancelaram as provas e já disseram que não ia haver subidas e descidas, portanto também creio eu que uma das decisões que vai acontecer, acho que faz sentido, face à decisão principal da Federação, é que esse avançar da segunda divisão de iniciados e de juvenis seja feito numa próxima época e não já na época 2021. Mas não achas que, ao não haver essas subidas e descidas e a não criação também da segunda divisão no escalão de iniciados e juvenis, não irá afetar a competitividade dos campeonatos para a próxima época, visto que há muitos clubes, não só na nossa associação, que não conseguem sustentar várias gerações que tenham uma boa qualidade para conseguirem ter bons resultados? Sim, Bruno, de facto, o objetivo da criação dessa segunda divisão é precisamente aumentar a competitividade, neste caso, das provas nacionais. Portanto, perceber que a primeira divisão tem que ser uma elite, portanto, tem que ser efetivamente as melhores equipas, portanto, e os jogos têm que ser competitivos e não pode haver diferenças no resultado, diferenças de golos tão grandes como nós sabemos que tem havido. E, portanto, a criação desta segunda divisão é aqui um patamar intermédio entre aquilo que é a elite, entre aquilo que é a competição distrital, para se poder, de facto, aumentar aqui a competitividade e manter aqui a representatividade do país todo e das associações todas em competições nacionais, porque também é uma situação importante. E, portanto, esse é o objetivo. Ora bem, aquilo que poderá acontecer é nós passarmos mais um ano no formato antigo. E, portanto, mais um ano sem conseguirmos mexer nessa questão da competitividade e do equilíbrio e também das condições dos clubes para se manterem numa competição nacional. Agora, isto é uma questão que é fruto do que estamos a viver. Portanto, ninguém estava à espera de viver este momento. Todos nós, federação, associações, treinadores, dirigentes, queriam já a segunda divisão na próxima época desportiva. Infelizmente não vai ser possível. Eu acho que nós vamos ter que pensar muito bem como é que vai ser o futebol daqui para a frente, porque isto vai mexer com muita coisa. Eu só para dar um exemplo, eu falava esta semana, um presidente ligou-me para conversarmos um bocadinho sobre o momento, como é que as coisas estão, como é que não estão, e ele dizia-me que só neste mês perdeu quase 20 mil euros. E perdeu quase 20 mil euros. Eu disse, ok, então, mas ele está parado, como é que perdeu 20 mil euros? Perdeu porque neste mês era o mês que ia receber uma tranche de apoio do município, era o mês que ia receber patrocínio de duas grandes empresas, até uma de nível nacional, outra de nível regional, que já não entraram com esse apoio. E, portanto, o clube perdeu a entrada desse dinheiro que estava contabilizada, que estava orçamentada, que estava a contar com ela. E, portanto, acho que na próxima época, por muito que nós treinadores, e eu percebo a tua questão, porque eu penso nessas coisas também, obviamente, por muito que nós treinadores
estejamos a pensar no treino, no jogo, na competitividade, no equilíbrio, no desenvolvimento do jogador. Eu acho que esta crise que estamos a viver vai nos obrigar, numa próxima época, a dar prioridade a outras questões. Primeiro, para que os clubes consigam sobreviver, consigam continuar a existir, consigam continuar a dar prática às crianças e aos jovens, e depois sim, depois de estabilizarmos os acidentes, digamos. Carlos, falando também um bocadinho que eu vi, que quando vocês começaram as aulas online, não é? No curso de treinadores, como é que tem sido essa experiência e como é que vocês têm conseguido contornar, que nós já tiramos todos o curso, sabemos que não é fácil estar assim à distância quando é preciso debater várias coisas quase todos os dias. Como é que tem sido essa experiência? Marco, de facto nós portanto, iniciamos as aulas online, mas vai ser uma coisa muito curta, portanto, não vamos poder avançar no curso tanto quanto isso, portanto, porque nós este ano temos 4 cursos a funcionar, portanto, temos o futebol nível 1, futebol nível 2, futsal grau 1, futsal grau 2, portanto, temos os quatro cursos, e como começamos em outubro, esses 4 cursos já estão todos muito adiantados, já estão todos numa fase em que já estávamos nas disciplinas de capacidades motoras, metodologia de treino, técnico-tática. Ora, aquilo que a Federação e o IPDJ autorizaram foi disciplinas da componente geral ou disciplinas da componente específica, nomeadamente arbitragem, leis de jogo, psicologia e gestão e organização do futebol e do futsal. Essas, como são puramente teóricas, podem ser lecionadas via videoconferência. As 3 disciplinas teórico-práticas ainda não. Ora, o que é que acontece? Nós faltava-nos apenas dar gestão ao grau 2 de futsal, portanto, nos outros cursos já tínhamos dado as 3 disciplinas que podíamos dar online, já tinham sido dadas presencialmente, e por isso o que eu combinei com os alunos foi, vamos então aproveitar este período e esta abertura, vamos dar já a disciplina de gestão, e depois temos que aguardar por aquilo que vai ser para a disciplina de capacidades motoras, técnico-tática e metodologia de treino, porque são disciplinas teórico-práticas, vocês passaram pelo curso àquela questão das aulas práticas, da simulação da prática. Exatamente, e portanto essas disciplinas ainda não podem ser lecionadas por videoconferência, vamos aguardar. Aquilo que me parece, muito honestamente, é que não podem nem vão poder. Acho que a Federação apenas vai suspender o curso quando já só tivermos essas disciplinas e depois disto tudo passar, quando for seguro, vamos regressar a essa questão. Há aqui um pormenor, que é quando é que poderemos fazer isso? Porque há uma parte muito grande que é no campo, não é? Exatamente. Isso é o tempo, e depois vocês certamente que teriam que começar outros cursos. Claro, nós queremos começar outros cursos para o ano, por exemplo. Exato. Depois há aqui outra questão, é que os alunos que vão terminar o curso este ano, ou que estavam a contar terminar o curso este ano, entrariam em estágio na próxima época. Assim ora bem, assim é complicado, porque vamos imaginar que nós não conseguimos fazer isto em julho ou em agosto. Temos que fazer em setembro. Também 1 mês e meio, 2 meses no máximo, nós conseguimos despachar isto, porque já estamos numa fase mesmo muito adiantada do curso, dos cursos todos. Mas vamos imaginar que temos que passar para essa altura. Então, como é que fica o estágio deles? Eles não vão poder depois fazer estágio só em 21 ou 22. Há muitos treinadores que ingressam ou acabam por entrar na equipa técnica porque como treinador estagiário ou pedem um estágio até claro. Se tiverem essa... Pois, não, aquilo que eu acho é que vai ter depois que haver aqui alguma sensibilidade e ok, a gente termina os cursos mais tarde, não há problema, mas o estagiário formando não pode ser, o aluno do curso de treinadores não pode ser prejudicado por causa desta situação, portanto que ele não tem culpa. Isto é como outra questão que vai ter que ser resolvida. Os estágios que estavam neste momento a funcionar, do curso do ano passado, portanto, eles neste momento estão sem competir, muitos deles até estavam nas competições de formação da Federação, que já sabem que acabaram, que não vão ter mais jogos. A gente, se for levar o regulamento à letra, eles não cumprem o número de jogos, eles não cumprem o número de horas. E vão ser prejudicados por causa disso. Estamos a mais de meio da época. À data da avaliação intermédia, eu confirmei se eles àquela data estavam a cumprir, se àquela data eles estavam a cumprir o número de jogos e apenas um que não estava, que a gente, pelo número de jogos que ele tinha, previa logo não. Ele até ao final do ano não vai conseguir cumprir o número mínimo de jogos e, portanto, foi excluído imediatamente do processo de estágio. Todos os outros estavam. Portanto, aquilo que eu acho que poderia acontecer era serem validados esses estágios. A partir do momento que eles estavam a cumprir, eles entregariam os trabalhos finais
na data exatamente tal como estava previsto, e os estágios eram validados, e portanto eles... E- Agora, isso não é uma decisão da Associação, isso é uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol e do IPDJ. Portanto, eu sei que a Federação está a trabalhar numa solução, não sei se é esta ou se é outra, isso não posso precisar. Sei que é um problema que nós, coordenadores técnicos, colocamos à Federação e que eles se comprometeram, o Departamento de Formação, a trabalhar numa solução e a discuti-la com o IPDJ, e quando houvesse uma decisão, quer da Federação, quer do IPDJ, ser-nos já comunicada para nós podermos avançar, Claro. e comunicar. Esperemos que isto corra para o melhor e que na próxima época já possamos todos estar a treinar e a fazer o que mais gostamos. É não é? verdade, é verdade. Isso é Olha, verdade. agradecemos-te muito a tua presença aqui connosco, o tempo que disponibilizaste para estar aqui connosco. Pelo olhar indiferente, acho muito importante todos falarmos sobre estes assuntos e obrigado e até uma próxima, Carlos. Sim, obrigado Bruno, obrigado Marco também, lançar-vos o repto, portanto que este programa tenha continuidade, que possam também convidar os treinadores, os diversos treinadores daqui da nossa, quer treinadores obviamente referências, mas também, e só por curiosidade, uma história engraçada, eu falava com o professor Edgar Borges na última ação de formação que tivemos em Vila Real, que esteve cá o Pedro Caixinha e a sua equipa técnica, e ele falava, Carlos, muito interessante estas ações e tudo, mas isto não é a realidade dos teus treinadores aqui no distrito. Pá. Tu tens que começar a fazer ações, a convidar os treinadores do distrital para eles mostrarem como é que trabalham, para dizerem como é que é o modelo de jogo, como é que é o modelo de treino e para discutir isso, porque é aí que efetivamente as coisas vão crescer. E eu acho que vocês neste programa, e se calhar a gente às vezes esquece um bocado destas ferramentas, e se calhar uma oportunidade que esta situação nos traz é perceber que às vezes estas ferramentas nos aproximam um bocado. Também agora não podemos substituir tudo pela distância, não. Mas usar isto da melhor maneira. Eu acho que vocês também poderiam convidar alguns treinadores do nosso distrital, seja sénior, seja formação, sejam coordenadores técnicos dos clubes de formação, para poderem discutir abertamente e de forma informal, como nós aqui fizemos, algumas questões que são importantes para o desenvolvimento do futebol distrital também. Claro. Tá? Muito obrigado, Carlos. Tá, obrigado. Tchau. Tá? Um abraço, Carlos. Tá, Bruno, um abraço. Obrigado. Um abraço. Fiquem bem. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau.